Vamos orar? Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença e agradecemos por tudo que já aconteceu aqui e pedimos que, de fato, o Senhor tenha aceitado até então o nosso culto de adoração a Ti, e agora te pedimos que faças conosco através da Tua palavra. Senhor, perdoa os nossos pecados, pois é em nome de Jesus porque oramos agradecidos. Amém. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos do 1 ao 18. Atos 11, do 1 ao 18, diz assim: E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com eles que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento de sentidos, uma visão. Vi um vaso com um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe disseram: Envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. Amém? Irmãos, podem sentar. Só uma explicação antes da gente iniciar a mensagem. Por que eu estou pregando no livro de Atos e não em outro livro? Em primeiro lugar, porque Atos é um dos livros da Bíblia. Então, se não fosse Atos, seria outro livro qualquer. Também não tenho intenção de chegar até o capítulo 28 de Atos pregando em Atos. Depois a gente vai mudar um pouco, como disse no início. E, em segundo lugar, porque Atos é a história da igreja. Foi no livro de Atos que a igreja começou, e nós temos aqui as bases e as regras para que uma igreja saudável prossiga. E esse livro nos ensina muito sobre a igreja. Por isso que eu comecei a pregar em Atos. E vou continuar até alguns capítulos mais para frente. Mas eu não vou pregar o livro inteiro também, porque depois do capítulo 14 começam as viagens missionárias de Paulo, que são 3, então ele fica muito técnico, né? Mas esses ensinamentos que a palavra de Deus nos dá aqui nesse livro, a gente vai continuar vendo até alguns 2, 3 sermões para frente. Muito bem, quando nós falamos pela última vez, foi exatamente nessa história que Pedro contou na igreja de Jerusalém. Pedro estava em Jope, quando ele teve um arrebatamento de sentidos, uma visão, e ele teve essa visão que ele narra aqui. Ele viu um grande lençol descendo dos céus, e dentro desse lençol animais que os judeus consideravam imundos, e uma voz que dizia: Pedro, levanta-te, mata e come. E Pedro então responde: Senhor, nunca na minha boca entrou coisa comum ou imunda. E disse que essa visão se repetiu por 3 vezes. Então Pedro volta para a casa onde ele estava, que era a casa de Simão, o curtidor, em Jope, e ele fica meditando o que seria essa visão. Ele não estava entendendo nada daquilo. Quando então vem 3 homens de Cesareia, enviados por Cornélio, o gentil Cornélio, centurião Cornélio, e chama Pedro. A ideia, e nós falamos sobre isso, quando Pedro vai a Cesareia e entra na casa de Cornélio, o judeu, ele sente total repugnância
pelo gentio, principalmente naquela época, e principalmente se o gentio fosse um romano, que os romanos oprimiam, dominavam sobre os judeus. Então, quando Pedro entra na casa de Cornélio, ele começa fazendo aquele discurso sobre o qual nós falamos da última vez que falamos sobre isso, né? Ele está ali meio sem graça, ele nunca tinha entrado na casa de um gentio, era proibido a um judeu entrar na casa dos gentios, mas a palavra de Deus veio a ele para que ele fizesse isso. Então ele vai ali e mesmo sem entender o que estava exatamente fazendo, ele entra na casa daquele homem e prega o Evangelho. É claro que faltava muito ainda para os judeus entenderem que o plano de Deus para a salvação da humanidade era acoplar num corpo só judeus e gentios. E o objetivo de Deus era mostrar que tanto judeus quanto gentios são todos pecadores e todos carecem da glória de Deus. Os judeus consideravam os outros pecadores, os gentios pecadores, mas eles não se consideravam pecadores. E o Evangelho vem para mostrar exatamente isso. Paulo diz em Romanos 3, e no capítulo 2 e 3 de Romanos, que não é nenhuma vantagem do judeu sobre o gentio, porque se ele não tiver fé em Jesus Cristo, ele não será salvo também. Então o indivíduo não é salvo porque é judeu, nem condenado porque é gentio. O indivíduo só é condenado ao inferno se ele não aceita Cristo, seja ele judeu, seja ele gentio. Mas muita coisa ainda ia acontecer ali na igreja de Jerusalém, até que aqueles judeus entendessem que todos são pecadores, judeus e gentios, e não só os gentios como eles consideravam assim. Vamos considerar aqui, nós já vimos o drama pessoal de Pedro quando entrou na casa de Cornélio, mas o fato é que a notícia da entrada de Pedro na casa de Cornélio se espalhou como uma bomba. E a igreja de Jerusalém ficou sabendo, toda a Judéia ficou sabendo, que Pedro, o apóstolo, um dos líderes da igreja de Jerusalém, tinha feito uma coisa horrível. Ele tinha entrado na casa de um gentio. Então essa notícia se espalha, essa notícia da evangelização de gentios logo se espalha e causa uma grande comoção entre os crentes ali da igreja da Judéia. E quando aqueles crentes ficam sabendo que a palavra de Deus foi pregada aos gentios, é interessante essas coisas, né? Essas coisas são interessantes. Em vez de eles ficarem felizes, eles ficaram com um grilo na cabeça. A pergunta que eles ficaram: mas a palavra de Deus pode ser pregada aos gentios? Um gentio pode se salvar? Olha só o que acontece na igreja. Então, quando Pedro volta a Jerusalém, a igreja está armada numa assembleia para receber Pedro. E o objetivo da igreja era excluir Pedro. Vocês pensam que o que Pedro fez para eles era uma coisa pequena? Não, era uma coisa horrível. Ele entrou na casa de um gentio. Então, quando Pedro chega em Jerusalém, a igreja já está lá em assembleia para discutir essa situação. Os crentes judeus não aceitavam que o evangelho tivesse sido pregado aos gentios. Olha que coisa, irmãos. Veja que coisa que está acontecendo ali na igreja de Jerusalém. Pedro ter entrado na casa do gentio Cornélio já era um grande problema pessoal para ele. Agora ele tinha que explicar à igreja de Jerusalém, onde ele era um dos pastores, por que ele tinha entrado na casa de varões incircuncisos e comido com eles. Quando você lê o texto, você percebe uma coisa: em nenhum momento essa igreja, e veja só, a igreja de Jerusalém era uma igreja completamente dirigida pelo Espírito Santo de Deus, mas em nenhum momento aqueles crentes ali daquele momento, eles se alegram sequer pelo fato dos gentios ter ouvido a palavra de Deus. Eles estão dizendo para Pedro: você vai ter que nos explicar como é que você fez um negócio desse, como é que um judeu pode entrar na casa de um gentio, e pior ainda, você comeu com eles. E em nenhum momento eles estão cogitando da salvação dos gentios. Eles não ficaram felizes com isso. A nossa igreja, quando alguém se converte, fica muito feliz. Amém? Quando alguém aceita Cristo, glória a Deus, o Senhor salvou mais um, o Senhor salvou outra pessoa como salvou a mim, né? E a gente prega o evangelho, a gente ensina as pessoas para que elas se salvem. E há uma felicidade muito grande na nossa igreja e nas igrejas cristãs em geral, quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa é chamada por Deus à salvação. Quando a pessoa que estava caminhando para o inferno é tirada pelo próprio Senhor Jesus Cristo das garras de Satanás e levada para o seu reino de glória. Deus é quem liberta. O Evangelho é libertador. A divisa da escola dominical, muito boa, Joanes. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E olha, irmãos, nós estávamos presos. Nós não podíamos nos libertar
Você não pode agradar a Deus no estado pecaminoso. Ninguém pode. Eu não posso, você não pode, nem os judeus podiam, ninguém pode. Nós somos salvos pela graça exclusiva de Deus. Um dia o Senhor olhou para nós, nos chamou. Nós ouvimos a mensagem do Evangelho, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Um dia nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo falou aos nossos corações que somos pecadores, e nos levou a Jesus Cristo. Por isso nós somos salvos. Isso se chama graça de Deus. A graça de Deus é esse atributo que Ele nos dá, o que nós não merecemos. Nós não fizemos nada para merecer salvação, mas em Jesus Cristo Ele nos salva. Pedro entra na casa de Cornélio, prega o Evangelho, aquelas pessoas todas se convertem. Mas naquele momento da história da igreja em Jerusalém, aqueles crentes não entenderam o plano de Deus. Eles achavam que não podiam um gentil se salvar, como se o Evangelho não fosse para os pecadores. Jesus disse: eu vim buscar e salvar quem? Os que se haviam perdido. Jesus veio pelos pecadores. Se você é um pecador ou uma pecadora, Jesus veio por você. Que maravilha, não é? Você merece isso? Claro que não. Quem merece? Isso é graça de Deus, é graça pura de Deus. Então, naquele momento da história, a igreja não entendeu aquilo. Vocês sabem, a gente falar disso parece até engraçado, né? Parece um negócio fora de contexto. Eu estava vendo o jornal, acho que o Jornal Nacional, não sei, um desses jornais aí da Globo, no que o Jabor fala, é o Jornal da Globo. Não é no Jornal Nacional, no Jornal da Globo. E ele estava criticando a fala da presidente Dilma na ONU, quando ela disse que as nações, em vez de bombardear aquela nação islâmica lá, né, aquele Estado Islâmico, que não é um Estado, na verdade é um grupo de terroristas, que deveria conversar em vez de bombardear. Então ele estava criticando. E ele falou uma coisa bem interessante. Vocês sabem por que os árabes não, os muçulmanos em geral, nos tratam a nós, ocidentais, dessa forma? Porque eles nos tratam de cães imundos. Cães imundos infiéis têm que morrer, ou se dobrar. Por isso que eles nos atacam. Então, quando a gente fala dos judeus e os gentios, que os judeus não aceitavam os gentios, parece uma coisa muito distante. Mas naquela cultura, até hoje, isso é muito acentuado, essa ideia. É muito acentuada a ideia de que nós, os ocidentais, ou os gentios em geral, somos cães imundos, infiéis. Por isso devemos ser detonados. Por isso que eles fazem tudo aquilo. E o Jabor estava falando sobre isso, né? Quando nós falamos que Pedro entra na casa do gentil Cornélio, e a igreja de Jerusalém dá uma assembleia para excluí-lo da igreja, porque ele fez isso, ele cometeu um ato muito errado. Na verdade, isso é uma pequena coisa, porque é só um ponto de vista. Mas a cultura deles era milenar, né? De intolerância para com os gentios. E Pedro cometeu esse ato. Eu chamaria isso de uma pequena coisa, observando como um ocidental, como um cristão. Para eles é uma coisa muito grande. Mas uma coisa que eu vejo, irmãos, é que essas pequenas coisas, às vezes, atrapalham completamente a nossa vida. Tem coisas que são pequenas e se transformam num grande empecilho a ser superado. Eu li a respeito de um casal uma vez, que quando os jovens se casaram, cuidado jovens quando se casarem. Olha o que eles combinaram. Eles combinaram que cada um teria sua função dentro de casa. O homem faria isso, a mulher faria aquilo. O homem, por exemplo, traria todas as coisas para dentro de casa, feijão, arroz, essas coisas, e limparia a cozinha quando ela lavasse os pratos, etc. E a mulher, ela tinha como uma das suas obrigações pôr sabonete no banheiro. Olha o que é que uma pequena coisa faz na vida de um cidadão. O que é pôr um sabonete no banheiro? Qualquer pessoa pega lá, arranca o papel, põe lá, acabou. Podia ser o homem, podia ser a mulher, não tinha problema nenhum. Mas o fato, olha só, o fato é que eles combinaram, quase assinaram o contrato, dizendo: essa é uma das coisas que você tem que fazer quando a gente casar. Você vai pôr o sabonete no banheiro. Bom, primeiro ano de casado, todo dia que ele chegava no banheiro, o sabonete estava lá, acabava o sabonete, ela punha outro. Só que uma vez ela esqueceu. Aí a primeira vez ele falou assim para ela: Benê, esse Benê é um problema. Quando casar
desculpa, meu amor. É outra expressão esquisita, tá? Ela tem seu contexto. Eu não estou dizendo para não chamar, tá? Pode chamar à vontade. Mas, dependendo do contexto, é um problema. Ah, meu amor, eu vou pôr. Aí correu lá, pôs o sabonete. Aí passou uns 2, 3 meses para frente, ele chega para tomar o banho dele, não tem sabonete. Aí ele já não falou bem dele. Ele falou, essa mulher está com gozação. Olha o que ele pôs na cabeça. Essa mulher está com gozação da minha cara. Está gozando da minha cara. Aí ele tomou banho sem sabonete, só de água. Aí ela chegou perto dele, né? Sentiu um cheiro esquisito. Só água não fica cheiroso, né? O sabonete dá aquela ajudada legal, né? Principalmente depois de um dia de trabalho. Aí ela, nossa, você está com cheiro esquisito. O que foi? Não, não foi nada não. E não falou. Dia seguinte ele voltou para tomar banho no banho dele, não tinha sabonete. Ele tornou a tomar banho sem nada, sem sabonete, e não falou para ela de novo. Mas de repente ela lembrou do sabonete. Aí o que ela fez? Pôs o sabonete lá. Quando ele voltou no dia seguinte, o sabonete estava lá. Aí ele falou assim para ela, bom, até que enfim você lembrou, né? A mulher, você não deve encobrir seus erros. Quando você errar, você fala, me desculpa, me perdoa, eu errei, foi falha minha, mas não tenta se desculpar que não dá certo. Quando você erra, pede perdão, pede desculpa. A mulher falou assim, não, mas o sabonete sempre teve aí. Eu tomei banho 2 dias sem sabonete, como é que o sabonete estava aqui? Não, eu pus, você que não viu. Eu estou falando isso só para te falar das pequenas coisas. Sabe o que aconteceu com esse casal? Eles ficaram casados para o resto da vida até morrerem. E nunca mais o homem dirigiu a palavra à mulher, nem ela a ele. Por quê? Por causa de uma pequena coisa. Esse problema entre judeus e gentios, para nós pode ser uma pequena coisa. Mas era uma grande coisa, porque impedia o relacionamento de pessoas que Deus queria usar para salvar outros. Se os crentes judeus, e a igreja nasceu na Judéia, todos os apóstolos eram judeus, inclusive Paulo, apóstolo, se Deus não tivesse tocado no coração dessa gente para deixarem essa pequena coisa, que para nós é uma pequena coisa, a igreja não teria andado e as pessoas não teriam sido salvas, a obra de Deus não teria avançado, o evangelho não teria chegado aqui. O cristianismo seria apenas um apêndice do judaísmo. O cristianismo seria só o seguinte: todo o judaísmo, com todas as suas regras, e acrescido do fato de que eles creem em Jesus como Messias. Só isso. Mas seria uma seita judaica. Então Deus, olha só como Deus intervém nos rumos da igreja para que as coisas aconteçam. E Deus então vai intervir ali, naquela igreja de Jerusalém, para que a palavra dele tenha livre curso entre os povos. Quando nós dizemos que Deus tem um plano, significa que ele vai operar nas circunstâncias, na história e nas pessoas para que o seu plano se realize. Irmãos, plano de Deus é uma coisa que não falha. Nós estamos acostumados com os nossos planos. Os nossos planos são uma festa, não é? Depende de um monte de circunstâncias para dar certo. Eu não tenho nem plano que dependa exclusivamente de mim. Todos os meus planos dependem ou da minha esposa, dos meus filhos, ou da igreja, ou do meu chefe no trabalho, mas depende de alguém para que eu possa concretizar. Eu não tenho um plano meu só. Deus tem um plano. E o plano dele não falha. Então o que Deus vai fazer? Deus vai intervir nos rumos da igreja. E eu acho interessante, vendo a Bíblia, como é que Deus intervém nas coisas. Deus intervém de uma forma tão extraordinária, e tão simples, e tão direta, que parece nada. Mas ele intervém e dá certo. A gente intervém, às vezes, nos assuntos que não deve. Por se lembrar, por falar nisso, eu lembro, você deve estar lembrando aí também de Sara e Abraão. Deus prometeu um filho a Sara e Abraão. Só que Sara era estéril. Abraão tinha mais de 80 anos. Na verdade, quando Isaac nasceu, Abraão tinha quantos anos? 100 anos. E Sara, 90 anos. Vocês já viram uma senhora de 90 anos dando à luz? Uma senhora, né, grávida, né, Silvinho? Estão grávidas, mas vocês não têm 90 anos. Não é verdade? Hoje de manhã veio a Áurea, né? Está grávida também. Vai ter um garoto que vai se chamar Paulo.
Mas não é homenagem a mim, é homenagem ao avô dele que chama Paulo. Ele vai chamar Paulo Neves. Agora imagina uma senhora de 90 anos grávida. Você já viu alguém de 90 anos grávida? Alguém já viu? Quem já viu? Ninguém viu. Só Sara que ficou. Quem teve a oportunidade de ver Sara grávida com 90 anos, viu. Quem não viu, esqueça. É bem difícil. Não é verdade? Deus disse a Abraão, eu vou te dar um filho. E Abraão tinha 75 anos de idade, e a Sara já tinha 65. Quando Deus disse a Abraão, eu vou te dar um filho. E eu não vou só te dar um filho, você vai ser pai de nações. As promessas de Deus são bem interessantes, né? Deus poderia ter chamado um jovem Abraão, né? Porque Abraão já estava com 75 anos. Deus tinha um plano na vida dele. Por que não chamou ele quando tinha 18? Né? Aí Sara, ele não estava casado ainda, né? Se Abraão mais para frente, com 30 anos. Sara com 20. Por que não chamou com essa idade? Porque quando Deus tem um plano, Ele realiza de acordo com os propósitos dele. Não adianta você querer botar freio nos planos de Deus. Deus realiza o plano dele conforme Ele deseja. E o plano dele vai sempre dar certo. Então Deus diz para Abraão e Sara, eu vou te dar um filho. Vou dar um filho a vocês dois. E você, Abraão, vai ser pai de nações. Vamos deixar um pouco essa promessa de Deus. Imagine só. Abraão é pai de nações? Quantas nações descendem de Abraão? A Bíblia diz que ele seria pai de nações, não de uma nação. De nações. De quantas nações Abraão é pai? 12? Eu gosto de Tarcísio, ele é sempre decisivo. Ele não espera muito, não. Ele chega e manda bala mesmo. E sempre está certo. É, seu irmão. Fazer o quê, né? Você via a cara que ela fez, né? Abraão é pai de nações. Ele é pai dos judeus por Isaac. Certo? E é pai de todos os árabes por Ismael. Quantas nações árabes existem? O que eu sei é que tem muitas etnias entre os árabes. São todos descendentes de Abraão. Eu lembro que na Guerra de 73, na Guerra do Yom Kippur, 14 nações árabes. 14. Se aliaram contra Israel. 14 nações árabes se aliaram contra Israel. Israel venceu as 14. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que quando Deus tem um plano, deixa Deus cumprir o plano dele como ele quiser. Se Sara não tivesse se metido nos planos de Deus, quando Deus disse a Abraão, você vai ser pai de nações, eu vou dar um filho a vocês. Então Sara olha para si e ela fala, eu não tenho mais capacidade de gerar. Ela não olha para Deus. E quando Deus nos dá alguma coisa, uma promessa, você não tem que olhar para você. Você não tem que olhar para as circunstâncias. Você tem que olhar para Deus. Como diz a Bíblia, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos devem estar postos em Deus. Quando Deus disse para Sara e Abraão, vocês vão ter um filho, Sara olhou para si própria e disse, eu não posso mais gerar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma das minhas escravas, que era possível naquele tempo, e vou dar ao meu marido, ele vai gerar um filho com ela, e esse filho vai ser meu. Ela imaginou que Deus ia dar um filho pela via oblíqua, indireta, mas Deus não disse isso. Deus prometeu que Sara geraria, e a promessa de Deus, dessa geração desse filho, vai dos 75 aos 100 anos de Abraão, dos 65 aos 90 de Sara. Eles tiveram que esperar 25 anos pela promessa de Deus, mas Deus cumpriu a sua promessa, e Sara aos 90 anos de idade teve um filho. Então quando Deus promete, quando Deus intervém, deixa Deus agir. E Deus interveio na igreja de Jerusalém para que o evangelho fosse expandido por todos os povos. E como é que Deus fez? Da forma mais simples possível. Ele chegou, mandou um anjo, falou com o gentil Cornélio, não com Pedro. Veja só como é que Deus faz. Deus manda um anjo para falar com o gentil Cornélio para dizer para ele o seguinte, olha, as tuas
diante de Deus. Portanto, manda chamar Simão Pedro e ele te dirá palavras que te salvem, a ti e a tua casa. Então Cornélio manda 2 soldados e um servo dele, a Jope, buscar Pedro. E só aí que Deus vai falar com Pedro. Primeiro tem aquela visão que Pedro tem, que ele não vai entender nada, daquela do lençol que ele relata aqui no texto, cheio de animais, e a voz que diz, mata e come. Pedro não entende. Ele vem para a casa de Simão Curtidor, esperando o almoço chegar, quando o Espírito Santo diz para ele, tem 3 homens te procurando, vá com eles e não tema. Deus fala primeiro com o gentil, para depois falar com Pedro. Eu imagino que se Deus tivesse falado primeiro com Pedro, Pedro, eu quero que você vá, entre na casa de um gentil, pregue o evangelho para que eles se salvem. Pedro ia falar para Senhor, não dá, eu não posso, aquilo é imundo, aquilo é um cão. Esse homem não pode ouvir a tua palavra, ele é um romano. Pedro ia ter todos os argumentos que os judeus têm. Ele é circunciso, eu não posso fazer isso. Mas o que é que Deus faz? Deus fala com o gentil e manda o gentil buscar Pedro. E de repente fala para Pedro, vai com esses homens aí, assim de pronto. Não tema, vai com eles. E Pedro fala, sou eu que vocês procuram, o que é que vocês querem? Aí eles contam a história de Cornélio e falam, olha, o anjo disse para vocês na casa dele, para falar a palavra de Deus além. E Pedro então é encarregado por Deus para anunciar o evangelho também aos gentios. Pedro entra na casa de Cornélio por ordem expressa de Deus, não era por vontade dele. Pedro não entraria, mas Deus deu uma ordem e ele não entendeu também. Quando você lê o texto anterior sobre o qual nós falamos na outra vez que pregamos, você percebe que Pedro não tem nem o que dizer. Ele está ali, olha, vocês sabem que um judeu não pode entrar na casa do gentil e tal, mas Deus disse para não considerar imundo e comum aquilo que ele purificou, etc. E quando ele começa a pregar, Pedro era um sujeito muito eloquente, né? Vocês lembram das pregações de Pedro no livro de Atos? Ele pregava e pessoas se convertiam. E ele está ali meio que balbuciando palavras. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante na vida de Pedro? E é uma lição que tem para todos nós? É o seguinte, quando Deus dá uma ordem, você deve cumprir independentemente de você sentir ou não. Deus não age nos nossos sentimentos, Deus age na nossa obediência. Pedro fez aquilo, entrou na casa daquele gentil por ordem de Deus. Ele não entendeu, mas Deus disse, vai lá e prega. Ele entrou lá e fez o que Deus mandou. Ele não estava sentindo fazer aquilo. Eu deixo aqui um conselho para todos vocês nessa noite. Não baseie sua fé em sentimentos. Os sentimentos são todos falhos. Os sentimentos são naturais. E, de repente, dependendo do nosso humor, dependendo da palavra que a gente ouve, a gente faz ou deixa de fazer determinadas coisas. Mas Pedro nos ensina aqui uma coisa. Você não precisa sentir para fazer a vontade de Deus. O que é que nós precisamos fazer? Obedecer. E Pedro obedeceu. Amém? Isso era uma coisa que repugnava o coração dele. Ele estava fazendo uma coisa que ele nunca tinha feito na vida. Ele entrou na casa de um gentil, de um cão pecador. E pior, ele pregou para ele. E pior, ele se converteu. E essa notícia chega à igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém se une em assembleia. Você vai ter que explicar por que fez isso. Você não pode fazer um negócio desse. Olha, irmãos, Pedro não sentiu. Ele obedeceu. O cristianismo não é uma religião de sentimentos. O cristianismo não é que não tem sentimentos. Você sente, depois que realiza. O cristianismo nos ensina, em primeiro lugar, e afirma isso peremptoriamente. O cristianismo afirma, com todas as letras, você e eu somos pecadores perdidos. Você fala, mas eu não me sinto um pecador. Mas você é um pecador. Porque a Bíblia diz que você é. Outra coisa. A Bíblia diz que quando você ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo te leva à salvação. Você não precisa sentir isso. Você precisa ouvir a voz do Espírito e obedecer a palavra de Deus. Outra coisa. E eu já vi muito isso. A palavra de Deus diz para a gente amar os inimigos até. E eu fico perguntando, quem sente amor por algum inimigo? Se o amor é um sentimento, como é que você vai sentir amor por um inimigo seu? Como é que você vai sentir amor por uma pessoa que te oprime, por uma pessoa que fala mal de você? Como você vai sentir amor? Não tem como. Então o amor não é
daquele que te maltrata e te persegue. Você não precisa sentir de fazer isso. Você tem que obedecer a Deus. Essa é uma ordem que Ele nos dá. Obedeça a Deus no que Ele manda e Ele faz brotar em você o sentimento. E você vai ver que glória que é quando você obedece a Deus nas coisas mais difíceis, com o auxílio do Espírito Santo, com a graça dEle, e você realiza a vontade de Deus. Pedro nos dá aqui esta lição de que mesmo sem entender, mesmo sem sentir, ele vai lá e entra na casa do gentil Cornélio, prega a palavra de Deus. Interessante que quando Cornélio fala com Pedro, que nos versículos 13 e 14, diz assim: e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa e lhe dissera: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Que palavras que Pedro tinha que dizer na casa de Cornélio? Palavras de salvação. Muito interessante isso, não é? Você é usado por Deus sempre, você crente, irmão, para levar palavras de salvação a todas as pessoas. O Senhor não quer que você diga outra coisa, senão palavras que tenham graça. A Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então o Senhor nos chamou para ser transmissor da sua graça. Você foi objeto da graça de Deus quando foi alcançado por Ele. Mas agora é o seu dever, como servo de Deus, transmitir aos outros essas palavras. Pedro foi alcançado pela graça de Deus. E Deus disse para ele: vá para a casa de Cornélio e pregue palavras de salvação. Pregue palavras de graça. E é isso que Pedro vai fazer. Eu fico pensando, às vezes, que tipo de palavras nós temos quando nós conversamos com as pessoas. O que Deus quer de cada um de nós é, em primeiro lugar, que nós levemos sempre palavra de salvação, como Pedro fez para todas as pessoas. E também palavras de edificação. Nós não ganhamos nada diante de Deus, nem diante das pessoas, quando em vez de nós fortalecermos a fé das pessoas, nós procuramos destruir a fé. Quando em vez de eu falar aquilo que é bom, eu procuro picuinhas, coisinhas, coisas de nada, para falar: olha, você já viu isso, já viu aquela pessoa? Não faça isso. Edifique cada pessoa que Deus põe na sua frente. Fale palavras de salvação, de edificação, de orientação, de fortalecimento na fé. Sabe, irmãos, a Bíblia diz, aliás, são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que nós somos muito responsáveis pelas palavras que nós falamos. Veja comigo no capítulo 12, versículos 36 e 37 de Mateus, palavras do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas palavras. Veja o que ele diz. Mateus 12, 36 e 37 diz: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então veja a responsabilidade quando você abre a sua boca. Você está emitindo juízo de Deus sobre você, ou juízo de salvação, ou juízo de condenação. Você tem que ter muita responsabilidade quando você abre sua boca. Em qualquer lugar. Na sua casa, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, na igreja, com seus amigos, no seu trabalho, onde você estiver. Sabe que Deus há de trazer a juízo todas essas coisas. E Pedro, quando é chamado para a casa de Cornélio, ele é chamado para falar palavras de salvação. E Pedro fala. Mas quando ele chega em Jerusalém, né, voltando um pouco, a igreja está armada, ele tem que explicar. Tem uma assembleia lá, eles eram batistas, então tem uma assembleia lá. Tem uma assembleia lá onde ele vai ter que se explicar. O pastor da igreja tem que se explicar. Ainda bem que é assim, né? Se o pastor da igreja começar a falar abobrinha, ele tem que se explicar mesmo. Por que não? Né? Mas Pedro não falou abobrinha, amém? A assembleia estava lá, né, congregada. Então Pedro dá explicações à igreja. E então Pedro conta a história de Cornélio para a igreja com toda a paciência. Ele não é arrogante. Ele conta a história e ele vai dizendo o seguinte para a igreja: quando comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles como sobre nós no princípio. Olha que coisa bonita, irmãos.
quando a palavra de Deus é dirigida por Deus, o Espírito Santo se faz presente. Lá em 2 Coríntios 3,17, diz que o Senhor é Espírito. E onde é o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quer dizer, quando você prega a palavra de Deus, o Espírito Santo libera o seu poder para nos abençoar. E nós somos libertos, às vezes, de conceitos, preconceitos, tudo o que for, de pecados na nossa vida. Então, quando Pedro está dizendo para a igreja, quando eu comecei a falar as palavras de Deus, caiu sobre eles o Espírito Santo, como sobre nós no princípio. E ele continua dizendo, então eu me lembrei das palavras do Senhor. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Quer dizer, quando Pedro começa a falar palavras dirigidas pelo Espírito Santo, ele começa a se lembrar das promessas do Senhor para a sua igreja. Olha que coisa interessante. Você quer lembrar-se das promessas de Deus para a sua vida, para a vida da sua igreja, para a vida da sua família? Fale as palavras de Deus. E à medida que você vai falando, o Espírito Santo vai revelando para você a vontade dele. E você será muito, muito abençoado. E da mesma forma que Deus usou Pedro para falar na casa de Cornélio, e Cornélio foi salvo juntamente com sua família, seus amigos, todos que estavam lá presentes, também Deus dirigiu a Pedro para falar à igreja de Jerusalém. De maneira que quando Pedro fala na igreja as palavras do Espírito Santo de Deus, a igreja se apazigua, ou se apazigua, e glorifica a Deus. E a igreja vai dizer uma frase bem interessante. A igreja fica apaziguada, que no último versículo que a gente leu, diz assim, e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios, Deus deu arrependimento para a vida. A igreja faz uma declaração teológica de um peso fenomenal. Quem dá arrependimento para a vida é Deus. Você sabe, eu estava vendo sobre arrependimento, para a gente concluir, e normalmente a gente, quando prega, a gente fala, Deus disse para você se arrepender dos seus pecados. É claro que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Mas quando a palavra de Deus fala sobre arrependimento para salvação, não diz para a gente se arrepender dos pecados. Diz só para a gente se arrepender. Quando João Batista começou a pregar, ele disse, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele não disse arrependei-vos dos seus pecados. Jesus, quando começou a pregar, ele disse, arrependei-vos porque o reino dos céus está entre vós. É chegado a vós. Quando Pedro discursou no capítulo 2 de Atos, ele disse para aqueles varões judeus que perguntaram, varões irmãos, o que devemos fazer? Ele fala, arrependam-se. Ele não disse arrependam-se dos seus pecados. E aqui nesse texto, a igreja de Jerusalém diz, na verdade, até aos gentios, Deus deu arrependimento para a vida. Então, o que é o arrependimento segundo a Bíblia? É me arrepender de tais ou quais pecados? Não. Até porque eu não sei quais são. Tem gente que tem muitos pecados, já cometeu muitos pecados. Aí você fala assim, para você ser salvo, você tem que confessar os seus pecados. Você tem que perguntar, mas quais pecados? E outra, o que é que você considera pecado? Então o pecado ficaria como uma ideia minha, uma ideia humana, não uma ideia bíblica. E a Bíblia nos diz que arrependimento, e nos ensina nos seus ensinos gerais, que arrependimento é o reconhecimento que o Espírito Santo dá a mim e a você, ser humano, quando ouve a palavra de Deus, que nós não fazemos outra coisa na vida senão pecar. Até quando nós fazemos boas ações, Deus entende isso como pecado, porque você faz no estado pecaminoso, no estado separado dele. Então, todas as ações humanas tendentes à salvação, que não são guiadas pelo Espírito Santo de Deus, são pecado diante de Deus, até as boas obras. Então, pecado, o arrependimento que a Bíblia fala, não é só você se arrepender daquele ou outro pecado que você julga que é um pecado. Você é um pecador. É isso que a Bíblia nos ensina, que todos nós pecamos e ficamos destituídos da glória de Deus. E podemos ser salvos pela graça de Deus derramada em Jesus Cristo. Isso acontece de que forma? Quando você ouve a palavra dele, como esse pessoal aqui na casa de Cornélio ouviu a palavra de Deus, o Espírito Santo veio, convenceu-os e salvou a todos. Então o que é salvação? É você mudar de religião, especificamente? Não necessariamente. A não ser que você esteja numa religião que desagrade a Deus em todas as coisas, você tem que sair daquele lugar. E a grande maioria delas não agradam a Deus. Arrependimento é esse reconhecimento que o Espírito Santo dá a mim e a você, dá a todos os pecadores, que nós somos pecadores. Que nós não fazemos outra coisa na vida senão desagradar a Deus. Não existe nenhum ato na sua vida que agrade a Deus. E você nunca poderá ser salvo. Muita gente diz, se aquela pessoa não for salva, quem vai ser salvo? Porque aquela pessoa é tão boa. Boa aos olhos de quem? Você é juiz?
Quem nos julga, a Bíblia diz, é o Senhor. Então nós estamos diante do juiz de toda a terra, do juiz dos vivos e dos mortos. É Ele quem julga as nossas ações. E toda ação que é feita em desconformidade com a vontade dEle, mesmo que pareça boa aos nossos olhos, diante de Deus é pecado. E a igreja de Jerusalém que reconhece isso, que Deus deu arrependimento. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje, nesta noite aqui. Não sei qual a sua condição com Deus. Não sei se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não sei se o Espírito Santo falou com você. Espero que sim. E tenha dito para você que você é um pecador perdido. E que você precisa de um Salvador. Se o Espírito Santo falou com você que você é um pecador, eu quero dizer para você que Jesus Cristo, o Salvador, está aqui poderoso para te salvar. O que você tem que fazer? Você tem simplesmente que admitir: Senhor, eu sou um pecador e estou arrependido. Eu nunca fiz outra coisa na vida senão te desagradar, mesmo quando fiz boas coisas, que eu acho que eram boas. Mas hoje estou aqui diante de ti, pedindo perdão por esta minha vida que te desagradou até hoje. E peço que o Senhor me aceite como teu filho, me salve por Jesus Cristo e me aceite nos céus. Se o Espírito Santo falou com você nesta noite, você é um pecador, você tem que saber disso. Mas Ele que leva ao arrependimento. Ele quer que você seja salvo. O Senhor Jesus intercede por você. Capítulo 7 de Mateus, de João, o Senhor disse ao Pai: eu não rogo só por estes, aqueles discípulos que estavam presentes com Ele, mas por aqueles que pela sua palavra não creram em mim. Se você está aqui hoje nessa noite, você ouviu a palavra de Deus, da mesma forma que aqueles gentios ouviram na casa de Cornélio, Deus revelou a palavra dele. Para aqueles gentios, eles foram salvos, porque creram em Jesus Cristo. Você pode crer também. Nessa noite, se o Espírito Santo está falando com você, eu peço que você abra a sua cabeça e ore a Deus. E ore a Deus. Se você quer receber Jesus como Salvador na sua vida, diga para Ele essas palavras. Diga: meu Deus, eu sou um pecador perdido. Eu reconheço isso. Eu sei que pelos meus esforços ou pelos meus méritos, eu nunca poderei ser salvo. Mas eu creio em Ti, no Teu Filho Jesus Cristo, que Tu enviaste por mim, para morrer em meu lugar, pagar o meu preço e me salvar. Eu te peço que o Senhor me salve pelo Teu Filho. E eu te peço em nome dEle, que o Senhor me aceite como Filho Teu e salve a minha vida. Em nome de Jesus, eu oro.